de forma muito poderosa e muito forte a presença do Senhor aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui, podendo ser porta-voz do Cristo, aquele que morreu por nós. Quero agradecer a vida do pastor, a vida da sua esposa, a vida do meu esposo, que é meu fiel companheiro, já por 8 anos de caminhada, de trajetória, fazendo a obra missionária. É árduo, é desafiador, e nesses 8 anos nós passamos muitos processos de enfermidade, tanto eu quanto ele, e em todo o tempo a mão do Senhor tem nos dado graça, e verdadeiramente quando Paulo diz que a graça basta, nós vivemos por essa graça, e eu louvo o nome do Senhor que tem nos dado aí, né, estrutura para permanecer até que Ele venha, porque eu creio que Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem, aleluia, nos salvar. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 2. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãs, eu sempre costumo dizer isso, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos tentados o tempo todo a sermos distraídos com muitas coisas. E como o pastor acabou de pontuar aqui, essa nova geração, essa nova fase aonde chegou a tecnologia, nós somos ainda mais tentados a estar dispersos, desapercebidos, olhando para coisas, colocando o nosso olhar, nos envolvendo, nos distraindo com coisas que por muitas das vezes não nos edifica e na maioria das vezes também nos desmotiva. Quando o Senhor, Ele ministrou essa palavra ao meu coração, eu gosto muito dos rabiscos, né? Quando você está ali lendo, o Espírito Santo de Deus, Ele está ali ministrando no teu coração. É algo muito diferente. E o livro de Hebreus, ele tem um propósito, e é um propósito de o quê? De inspiração, de encorajamento. A carta aos Hebreus, ela é escrita justamente para motivar um povo que estava vivenciando um tempo de apostasia, uma fé fragilizada, um tempo onde parece que a motivação, parece que o amor, parece que o fogo do Espírito, ele estava esfriando, ele estava diminuindo. Então a carta, ela tem um propósito muito objetivo, qual? Encorajamento, e trazer esse povo de volta ao centro da adoração, e a entender que eles precisavam estar olhando firmemente para Jesus, para que eles não se desviassem, para que eles não saíssem do caminho, para que eles não se dispersassem. A tentação era grande em eles voltarem ao judaísmo. A situação tentava eles a sair verdadeiramente da fé em Cristo. E a preocupação do escritor da carta aos Hebreus é justamente essa:
é trazer a esse povo novamente a consciência de que Cristo era superior a qualquer situação, a qualquer ocasião, que Cristo era superior aos anjos, que Cristo era suficiente, porque por muitas das vezes as pessoas ficam buscando outros recursos, outras situações, e esquecemos que Cristo, Ele permanece e continua sendo suficiente. A suficiência de Deus é aquilo que nós devemos nos firmar. É na suficiência de Deus que nós devemos nos apegar, porque se nós não nos apegamos a isso, nós vamos ficar procurando em outras coisas, em outras situações e também em outras pessoas. Ontem eu contei um pouquinho do meu testemunho, eu vou aprofundar um pouco mais hoje, porque o Espírito Santo falou ao meu coração. Como eu falei, tem 20 anos que eu me converti, eu vim de uma família espírita, o meu pai se chamava Allan Kardec Ney. Eu não tive uma mãe cristã, eu não tive um pai cristão, eu não tive um lar estruturado na palavra do Senhor. Muito pelo contrário, a minha família, ela professava, ela estava ali frequentando o centro, a Umbanda. A minha mãe tinha várias imagens na minha casa, Zé Pilintra, Pombagira. Foi esse contexto que eu fui criada. E aos 16 anos eu saí da minha casa e eu entrei no mundo das drogas, entrei no mundo do álcool. Assinei 22 processos entre agressão e estelionato, caí de cabeça. Eu não tive uma mãe para clamar por mim, uma mãe para orar por mim, um pai para orar por mim, eu não tive. Mas o Senhor levantou uma pessoa que me evangelizou e falou para mim de alguém que transformava vidas, e falou para mim de alguém que mudava a história. Eu estava numa situação deplorável, já andando na rua como andarilha, feita xixi, comendo restos de lanchonete, quando comia. E foi nesse contexto, dentro desse cenário assim, sabe, de destruição, que eu fui encontrada por aquele que transforma a história. Que eu fui achada por aquele, aleluia, que muda toda uma trajetória, aleluia. Certa vez eu ouvi de uma pessoa assim: olha, por que tanto sacrifício? Por que você faz a obra com tanto sacrifício? Para que isso? Eu falei: você nunca vai entender, aleluia, o porquê adoro, o porquê sirvo, o porquê obedeço. Você não sabe, não imagina da onde foi que Ele me tirou. E tudo aquilo que eu fizer ainda é muito pouco para conseguir ser grata. Nós não podemos esquecer de onde foi que Ele nos arrancou. Nós não podemos esquecer o sacrifício vicário, como foi louvado aqui em todos os louvores, o que Ele fez por nós. E quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele. Foi amor à primeira vista. E foi um processo, a minha família ser alcançada, o meu esposo ser alcançado, a minha mãe ser alcançada, o meu pai, que já descansa no Senhor, também ser alcançado. Foi através da minha vida, alguém que não tinha nenhuma perspectiva, alguém que para a sociedade já não tinha mais jeito, alguém que para a sociedade já não tinha mais utilidade. Aí o oleiro foi lá e pegou aquele vaso quebrado, destruído, esmiuçado, sem valor, aleluia, e com uma gota do sangue Ele me regenerou, Ele me restaurou, aleluia. E Ele restituiu a minha dignidade, Ele restituiu a minha honra, que as coisas do mundo havia perdido. E quando eu olho para a palavra do Senhor, que o Senhor me impulsiona a falar sobre a salvação, a falar sobre a cruz, eu falo que eu não sei pregar outra coisa a não ser cruz, porque nada faz sentido, porque tudo inicia na cruz e tudo termina na cruz. Olha o que diz o texto: Ele é o autor e Ele é o consumador, aleluia. É Ele que é o autor da fé e é Ele que também é o consumador dessa fé. Então existe uma preocupação aqui aos hebreus de quê? De que eles se mantenham nessa fé, de que eles se mantenham com essa convicção de quem é Cristo na vida deles. E o que eles precisavam fazer? Se eles não olhassem firmemente para Jesus, possivelmente eles se embaraçariam com as coisas dessa terra. Vocês estão diante de uma mulher que já passou por 8 cirurgias nos últimos 8 anos. Eu tive 2 vezes trombose. A primeira vez foi uma cirurgia difícil, porém eu superei. Passou 1 ano e meio, eu tive uma nova trombose na perna esquerda, e eu tive um diagnóstico que seria amputação.
Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver lá diversas postagens da perna, da cirurgia, da trombose, do processo que eu passei hospitalar de 28 dias. E eu me recordo que quando eu saí da sala da médica, a médica falou assim para mim: Fernanda, nós vamos fazer o que a gente pode fazer, mas se continuar a trombose, continuar a circulação, continuar do jeito que está, nós vamos ter que amputar. E quando eu sentei dentro do carro, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, aleluia: acaso há alguma coisa impossível para mim? Acaso há alguma coisa que eu não possa fazer? Filha, lembra da promessa? E já tinha passado muitos anos essa promessa, que o Senhor falou que Ele me levaria por muitos lugares, que eu andaria por lugares que eu jamais andei, que eu jamais pisei. E naquele momento o Senhor me fez reviver aquela palavra, aquela mensagem. E o Senhor falou assim: na tua perna Satanás não vai tocar. Na tua perna, aleluia, eu vou entrar com cura, com providência e com milagre. Irmã, se vocês verem a situação que ficou, é só um milagre. É só Jesus que tem o poder, aleluia. 28 dias de internação, peguei uma bactéria hospitalar, fiquei 17 dias no isolamento. Para os médicos já não tinha mais o que fazer. Pós-cirurgia, tive uma lesão na medula. Os médicos lesionaram a minha medula durante a anestesia. 8 tentativas de hack anestesia. Se aqui tiver algum médico, algum doutor, eu tenho todos os laudos no meu carro. Eu tive uma lesão medular na altura torácica. Os médicos não entendiam porque havia passado o tempo cirúrgico, eu não voltei a sentir as minhas pernas. Foram 28 dias sem um diagnóstico, 28 dias sem saber o que tinha acontecido. Vários neurologistas, vários exames. Voltei para o centro cirúrgico, tira líquido da medula e começa a procurar saber o que está acontecendo, e não achou nada. Uma médica que chegou, ela falou assim: olha, vamos levar ela para a cidade vizinha. Eu estava na Unimed de Araçatuba, e vamos fazer um exame mais aprofundado, chama potencial evocado dos 4 membros. Nesse exame foi achada essa lesão medular, e essa lesão medular era irreversível, eu não voltaria mais a andar. Para a medicina não tinha mais jeito. Vários testes, eletroneuromiografia, tudo que você pode imaginar de recurso eu tive. Mas foi dado um diagnóstico, foi dada uma sentença: ela não vai mais andar. Os médicos reuniram a minha família, reuniu meu esposo. Eu tive algumas idas à UTI porque eu tive essa bactéria, e essa bactéria fazia eu convulsionar. E na última vez que eu fui para a UTI, eu estava com a minha pressão a 5 e eu quase não volto. Mas havia uma convicção dentro do meu coração, porque o dia que a médica falou que iria me operar, ia tentar fazer o que dava para fazer, o Senhor falou para mim assim: acaso alguma coisa impossível para mim? Foi baseado nessa palavra, antes de todo esse processo, que o Senhor me manteve convicta do que? De que Ele é poderoso, de que Ele é poderoso para fazer, aleluia, o impossível. Só que para isso eu precisava estar olhando para quem? Para Ele. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A expectativa, a situação, ela dizia assim: não tem jeito. Mas dentro do meu coração bradava: Ele pode, aleluia. Os médicos diziam: fizemos o que podia fazer. E o Senhor falava: eu posso, aleluia. Eu curo, eu liberto, eu transformo. Eu preciso te fazer lembrar: Ele não mudou, Ele continua sendo Deus soberano sobre toda e qualquer situação, aleluia. Quem sabe você chegou aqui hoje com uma situação que aos teus olhos e aos olhos humanos não tem jeito, mas Jesus é fiel para fazer o que o homem não pode fazer. E o que nós precisamos ter cuidado é não ser tentados como somos o tempo todo, de olhar para a circunstância, de olhar para aquilo que foi falado, aquilo que foi batido o martelo. Quando nós lemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos entender o que o Senhor Ele tenta trazer para nós, que são os heróis da fé. Ninguém venceu aqui porque é forte. Ninguém permaneceu de pé porque, aleluia, é algo humano. Não, todos ficaram de
de pé, e todos foram até o fim. Por quê? Porque eles estavam firmados em uma palavra. Eles estavam firmados naquele que escolheu cada um deles. Fernando, o que aconteceu? Fiquei 3 meses na cadeira de roda. Eu tinha várias agendas para cumprir, usando fralda porque eu não sentia nada, era sensibilidade 100%. Fazendo fisioterapia todos os dias, tem as postagens, eu postava todo dia meu fisioterapeuta, eu postava todo dia a minha recuperação, né? E o Senhor falou assim para mim: você vai continuar pregando. Eu falei: Senhor, eu não tenho estrutura. Como que eu vou de cadeira de roda? Como que eu vou usando fralda? Como que eu vou sem sentir as minhas pernas? Como que eu vou pregar cura se eu estou nessa condição? E o Senhor falou assim para mim: agora é a hora de você viver o que você pregou até hoje. Você não prega que eu curo, aleluia. Você não prega que eu faço, aleluia. Você não prega que eu sou poderoso para mudar a situação. Agora é a hora de você viver isso, aleluia. Eu quero dizer para alguém aqui que o Senhor está te levando, aleluia, a viver um nível a mais de intimidade com Ele, com o processo que você está passando. A situação que você está enfrentando vai levar você a viver um nível a mais, aleluia, de intimidade, de profundidade com Ele, aleluia. Deixa eu dizer algo para você: não é para te matar, não é para te punir, não é para te castigar, é para te aprofundar, é para te aperfeiçoar, e é para te fazer viver coisas maiores na presença dEle. Esse é um dos testemunhos, que são outros. Eu tive cirrose, foi muito processo, mas esse é o mais impactante para mim, porque foi um processo assim que, de todos que eu passei, eu nunca recebi assim uma palavra de sentença. Havia riscos, mas nunca algo foi batido o martelo como aconteceu comigo. Eu saí com carta para o INSS como paraplégica. Eu saí com carta de paraplegia, que tinha que passar por INSS para aposentar. Toda a documentação, tudo registrado. Imagine a situação. Fernando, o que te manteve de pé? Aleluia, a fé, a convicção e a certeza de que Ele morreu na cruz, aleluia, e de que Ele é poderoso para fazer aquilo que alguém duvida, que alguém não acredita, que alguém, aleluia, não consegue visualizar, não consegue sequer imaginar, não consegue. O meu esposo passou esse processo comigo fazem 5 anos, e o Senhor me impulsionou a continuar pregando. E quando eu olhava para a minha vida, para a minha situação, você vai ver vários vídeos meus pregando na cadeira de roda, tem vídeo no YouTube, tudo quanto é coisa, e as pessoas falavam assim: ó, ela quer se aparecer pregando na cadeira de roda. Mas mal elas sabiam que eu saía da minha casa chorando, com medo da fralda vazar. Mal elas sabiam que eu saía da minha casa, aleluia, trêmula, com medo de alguma coisa acontecer. Fernando, e por que você continuou? Porque eu tive pessoas ao meu lado que me impulsionou, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, aquele que é amigo, que é consolador, aquele que está do nosso lado o tempo todo, ele me impulsionava e ele falava assim: filha, vai mais uma vez, tenta mais uma vez, enfrenta mais uma vez, encara mais uma vez, aleluia. Vou dizer um negócio para você: a hora que a dificuldade vem, não é hora de você querer recuar, é a hora de você ir para cima, é a hora de você encarar, é a hora de você acreditar no quê? No Deus que você veio adorar aqui, no Deus que você ergue a tua mão e diz que Ele é invencível, e diz que Ele é imbatível, e diz que Ele é poderoso, e diz que Ele tem o controle, que Ele tem o poder. Essa é a hora de você colocar a tua fé em evidência e em ação. Quantas pessoas religiosas faziam uma acusação, assim como fizeram com Jesus: isso aí é pecado, isso aí é castigo, isso aí é a mão de Deus. E certo dia eu tinha sido marcada numa publicação e eu recompartilhei, e era um trabalho de mulheres, e o tema era podadas para frutificar. Eu estava vivendo um tempo de poda. Eu estava vivendo um tempo, aleluia,
aonde Jesus podou a minha vida em muitas coisas. E ali o Senhor me trouxe uma palavra, uma revelação na videira, e eu ministrei aquela palavra. E enquanto eu ministrava, o Espírito Santo falava comigo assim: filha, aleluia, todo aquele que está em mim e eu nele, eu podo para que dê mais fruto, aleluia. Eu podo para que dê mais fruto, aleluia. Deixa eu dizer um negócio para você: o tempo da poda não é para vergonha, não é para humilhação, não é para desonra. O tempo da poda, aleluia, é para Ele nutrir as tuas raízes de novo, você receber seiva de novo, e quando você voltar a frutificar, ser frutos, aleluia, ainda mais doces, ser frutos que ainda glorificam ainda mais o nome do Senhor. Tudo que Satanás esperava de mim, espera de você, é que nós negamos a nossa fé, é que nós nos acovardemos no dia mau, é que diante do dia mau você blasfeme, você murmure e você volte para trás. Sabe qual foi a minha oração quando eu desci as águas? Eu tinha muito medo de recair, porque eu era usuária de cocaína. Eu tinha muito medo de ter uma recaída. Eu orava ao Senhor 24 horas, eu falava: Senhor, me estrutura, Senhor, me dá graça, Senhor, tira essa abstinência. Jesus, eu quero me manter limpa. E eu me recordo que quando eu desci as águas, eu falei: Senhor, a partir de hoje eu sou tua na totalidade. E se porventura, Pai, eu for escorregar, me recolhe dessa terra, porque eu não quero mais voltar para aquela imundícia, eu não quero voltar mais para aquele lixo. Se a minha vida não for para te glorificar, não me deixa aqui na terra. De decepcionar aquele que foi o único que acreditou em mim quando todo mundo desacreditou. Medo de voltar para trás, para aquele lixo, para aquela vida de servidão e de escravidão. E nesse dia o Senhor me fez entender que era um tempo de poda, mas voltaria a frutificar. E a palavra do Senhor continua enraizada no meu coração, irmãos. E os dias iam passando. E os dias iam passando. E eu tinha uma agenda na cidade de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, indo para Corumbá. E o pastor pegou e falou assim para mim: missionária Fernanda, faltava um mês para essa agenda. E aí, você vai conseguir vir? Como é que tá? Eu falei: não, pastor, vamos ver, porque a viagem era muito longe, não tinha como ir de avião. E eu não tinha feito uma viagem muito longe assim, de 13 horas de carro. As viagens que eu fazia eram mais próximas. E eu falei: pastor, eu não sei, mas se o senhor preferir convidar outra pessoa, era um congresso. Ele falou assim: mulher de Deus, assim diz o Senhor para você, dia 13 de novembro você vai estar aqui, e você vai entrar pelas portas da minha igreja andando. Eu não sei se você acredita em palavra profética. Eu não sei se você acredita que Deus se manifesta e que Deus usa pessoas para ser um canal de bênção sobre a tua vida. Você vai entrar pela porta da minha igreja andando. Eu tenho o áudio até hoje, pastor Sérgio Castro, um homem de Deus, da Assembleia de Deus Missões, ali na cidade de Rio Verde. E eu falei: pastor, eu tomo posse. Ele falou: então conta nos dedos, porque Jesus vai surpreender. Aleluia. Deixa eu liberar essa palavra para a tua vida aqui nessa noite. Eu quero dizer assim, que eu não sei qual é a tua impossibilidade, eu não sei qual é o teu cenário desfavorável, eu não sei qual é o teu impossível, qual é o não que você recebeu, mas eu quero declarar sobre a tua vida: Jesus vai surpreender, Jesus vai surpreender, Jesus vai surpreender. Ele vai entrar no local da tua impossibilidade para manifestar o nome dele e ele ser glorificado. Aleluia. O choro não vai te paralisar, a dor não vai te paralisar, a enfermidade não vai te paralisar, e ele vai ser glorificado diante da tua dor. Eu tenho um livro, ele ainda não está impresso, eu só estou vendendo em forma digital. E o Senhor me deu esse livro justamente depois desse processo, transformando dores em testemunho. Só quem já passou por dores e passou com Jesus é capaz de transformar tudo isso em testemunho para glorificar e exaltar o nome dele. E daquele dia que o pastor Sérgio falou comigo, eu contei 13 dias. Eu tive uma agenda na cidade de Valparaíso, São Paulo,
Igreja o Brasil para Cristo sede. Se você entrar na página do Facebook, você vai ver lá, porque o culto ele era gravado. E eu ministrei aquela noite pela fé. Eu só tinha fé. Eu não tinha uma perspectiva, eu não tinha mais, eu só tinha fé, Fernanda. Só a fé, só ela é suficiente. Só ela é suficiente para a minha vida e para a tua. Se você não se apegar à fé, nada mais você consegue se manter de pé por intermédio de outra coisa. Por quê? Porque todas as outras coisas são vãs. Elas podem passar, elas podem perder o sentido, mas a fé é o firme fundamento. Olha o que diz o livro, aleluia, de Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não tem nada o olho humano capaz de visualizar, mas a fé já está aleluia, já está contemplando. Pela fé eu já estou contemplando, pela fé eu já estou experimentando, pela fé eu já estou visualizando, glória. Pela fé eu já posso ver o que o Senhor vai fazer. Pela fé eu já estou vivendo a promessa antes mesmo dela acontecer. Pela fé eu posso contemplar projetos saindo do papel, portas sendo abertas, milagres sendo operados, aleluia, pela fé. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, aleluia, ele obedece ao chamado de Deus. A Bíblia diz que pela fé Abel oferece a Deus sacrifício. A Bíblia diz que pela fé Enoque é transladado, aleluia. A Bíblia declara que pela fé Abraão peregrinou a terra da promessa. Pela fé ele esperou aquilo que Deus havia prometido. Pela fé, aleluia, Sara gerou, aleluia, mesmo sendo velha, mesmo não tendo mais nenhuma condição. Pela fé, aleluia, tudo isso aconteceu. Pela fé também, aleluia, Moisés, Isaac, Jacó, todos esses aqui, aleluia, vivenciaram o sobrenatural de Deus. E o que diz a Bíblia aqui no texto, aqui embaixo, bem pequenininho: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquilo que era invisível. Como é que você vê aquilo que é invisível? Pela fé. Você fecha o olho, não tem nada na tua frente, mas pela fé você já vê tudo formado. Pela fé você já vê o projeto fora do papel. Oh glória. Pela fé, aleluia, já tem barreira sendo rompida. Pela fé já tem cadeia sendo quebrada. Pela fé já tem, aleluia, enfermidade sendo curada. Pela fé já tem pessoas sendo libertas de vícios. Já tem pessoas sendo libertas de depressão, de ansiedade, aleluia. Pela fé já tem pessoas, aleluia, recebendo de Deus uma paz que excede todo entendimento, toda perturbação na mente, no coração. Seja agora, aleluia, pela fé transformada. Foi pela fé que cada um desses homens se mantiveram. Noé construiu a arca como? Pela fé. Ele viu o invisível. Moisés conduziu o povo do Egito como? Pela fé, aleluia, vendo o invisível. E o que falar de Gideão? O que falar de Josafá, de Elias, de Eliseu, de tantos outros que pela fé romperam. E olha o que diz o texto, ainda no capítulo 11, versículo 34. Apagaram a força do fogo, encararam no fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Oh glória. O que o Senhor está nos dizendo aqui nessa noite, aleluia, que quando nós estamos fracos, porque a luta ela vem para nos enfraquecer, as dificuldades ela vem para nos anestesiar, os problemas ele vem para poder nos paralisar. Mas o que está dizendo aqui, que pela fé eles tiraram da fraqueza força.
Eu gravei um vídeo, eu postei essa semana no meu Instagram, que justamente como a palavra do Senhor declara: quando estou fraco, aí então é que eu estou forte. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na onde? Na minha fragilidade humana. Aonde existe a fragilidade humana, tem um poder superior sendo, aleluia, aperfeiçoado. E eles estão dizendo aqui: aí pela fé você vai tirar força da onde? Da fraqueza. A minha mãe olhava para mim e falava assim: filha, não precisa desse sacrifício. Deus não precisa que você vá desse jeito pregar, chorando, cansada, magra. Irmãs, eu perdi mais de 20 quilos na época. Eu fiquei raquítica, fragilizada, tomando sangue na veia 2 vezes na semana, ampola de Nupuri, uma anemia terrível. E o Senhor falava para mim assim: permanece, permanece. O que fazer, irmã, quando não tem o que fazer? O que fazer quando você não tem o que fazer? Se manter firmado na fé. Quem sabe a tua situação, você vai dizer assim: Fernanda, não tem o que fazer. Mas se você se manter firmada na fé, eu quero dizer para você, aleluia, tem saída, tem milagre, aleluia, tem resposta, tem intervenção do céu, aleluia, tem mover divino, aleluia, tem algo que vai acontecer e vai surpreender, aleluia. Ele não precisa provar nada para ninguém, mas o poder dele se manifesta quando tem um coração convicto. Convicto do quê? Que ele morreu por nós, aleluia, e que ele, aleluia, é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as situações. Ele é soberano. Estou eu lá pregando, contei uma parte do testemunho, acabei de ministrar. Era um culto, um congresso de jovens, e eu chamei os jovens para frente para a gente fazer um momento ali de oração, um momento profético. E o Senhor me usa para falar com um jovem de 13 anos. E o Senhor traz uma revelação, e na gravação vocês podem contemplar o que o Senhor fala. E quando eu acabo de entregar aquela revelação de Deus para a vida daquele jovem, o Senhor brada e diz assim para mim: manda ele orar na tua perna. Diga para ele orar na tua perna. Se você vê no texto, eu fico perturbada, eu coloco a toalhinha no meu rosto e eu falo: Senhor, tem misericórdia. Eu começo a falar com Deus, eu estou ficando doida. E o Senhor brada, irmãos. Eu não sei se você já ouviu nitidamente a voz de Deus. A voz de Deus bradando. E o Senhor insistia: manda ele orar na tua perna. E ele estava assim, eu estava em cima, né, na cadeira, e ele estava ali. E eu falei para ele assim, ele era o filho do pastor local, eu conhecia ele, sabia o nome dele. Eu falei: Reuel, ora na minha perna. Ele bem magrinho, ele colocou a mão na minha perna direita, e ele falou assim: Senhor, o que o homem não pode, tu pode. O que o homem não pode, tu pode. Foi o que ele falou. E ele tirou a mão dele. Quando ele tirou a mão, a perna que era gelada, a perna que era fria, a perna que era sem vida, eu senti como se fosse um choque elétrico. E o Senhor falava para mim assim: levanta, levanta. E eu começo a chorar e eu começo a tremer. E no vídeo você vai ver eu chamando o Jorge para me ajudar, porque eu queria levantar e não conseguia. Irmãs, para poder resumir, você entender o que a fé pode fazer na vida de uma pessoa, naquele momento eu fui curada. Só que eu não fui só curada, eu estava com um sapato mais ou menos igual esse. E quando eu fui tentar levantar, as minhas pernas tremiam. As minhas pernas tremiam de temor, de tremor, de emoção. Eu não sei explicar. Eu estava totalmente anestesiado. O Senhor falou assim para mim: agora anda. Ele me pega pelas mãos. Esse menino tem uma autoridade de Deus que, se você vê, você fica maravilhado do que Deus fez na vida dele. Ele me levanta, ele me puxa, e o Jorge me segura na cintura. E Deus fala: agora anda. E eu, com medo de andar, eu caio de joelho. E o Espírito continua bradando: anda, 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 anda. E eu trêmulo, e quando eu levanto
com a ajuda deles, o Senhor fala: agora anda. Eu começo a andar, aleluia. Vários jovens foram batizados com o Espírito Santo, pessoas foram curadas de tumores, aleluia. E naquele momento uma glória invadiu a casa, o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. E a mulher que entrou de cadeira de roda, ela saiu andando, aleluia. Por quê? Porque Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua operando, Ele continua. Fernanda, não tem explicação, não tem. Começou um rumor na minha cidade, foi tudo encenação. Pastor, eu precisei ir na Unimed, entrar com o advogado para pedir um prontuário, porque eu precisava de alguma forma provar. E o Senhor falou para mim: filha, faça isso de forma ética. Começou rumores de que eu tinha combinado com o pastor e com o filho dele, que eu não estava sem andar, que era mentira. 30 dias internada, era mentira, era tudo cena. Eu estava combinando com aquele menino e com o pastor para ter visibilidade. Irmãos, olha a loucura. Só que no tempo de Jesus Ele fazia milagre e eles também duvidavam. Mas em tempo de Jesus, Ele continua sendo Jesus daquele tempo, aleluia. Ele não mudou, aleluia. Ele continua sendo o mesmo Jesus, que cura, que liberta, que opera, que transforma, que entra onde ninguém pode entrar, que faz o que ninguém pode fazer. E eu juntei os documentos, juntei toda a documentação, conseguimos o prontuário todo de papel. Aqui tem uma enfermeira, tudo que sabe, registro todo desse tamanho. Sabe o que aconteceu? Para poder tentar diminuir a situação, o médico falou para mim assim: Fernanda, a lesão pode ter se regenerado. Eu falei: não, mas até ontem vocês falaram que não tinha cura. Vocês falaram que a gravidade da lesão não tinha cura. Eu tenho aqui os atestados, eu tenho aqui tudo documentado, doutor. Não, mas vamos fazer outro exame, porque com certeza essa lesão, ela regenerou o teu corpo. Enfim, tentaram manipular de todo jeito. Quando eu fui fazer o novo eletroneuromiografia e o novo exame de potencial evocado, a condução motora não veio. O eletroneuromiografia, ele é zerado, não tem condução motora. Eu não ando, eu não tenho condução motora nos exames, eu não tenho condução motora. Eu estou de pé porque pela fé Jesus operou um milagre. Eu estou de pé porque pela fé, aleluia, Ele lançou sobre mim uma gota do teu sangue. E eu estou aqui de pé, irmãs, para o nome dEle nessa noite mais uma vez ser glorificado, aleluia. Mas sabe o que o Senhor me ensinou nesse processo? Olha firmemente para mim, porque enquanto você está olhando para mim, eu te mantenho de pé, eu te dou estrutura, eu te renovo, eu te fortaleço, eu te movimento, eu te motivo. Quando você tira o olho de Jesus, você vai afundar igual Pedro afundou. E eu sei que às vezes é difícil até acreditar. E eu fico maravilhada quando alguém diz assim: ah, irmã, será? Quando eu cheguei na sala da vascular, que foi a que operou da trombose, ela falou assim para mim: eu estou abandonando o teu caso hoje. Eu falei: por que, doutora Ana? Porque eu não tenho estrutura para olhar para você andando e o teu exame diz que você não anda. Eu falei: é coisa do meu Deus, aleluia. Isso é coisa do meu Deus, aleluia. Irmãos, Deus, Ele continua sendo Deus, aleluia. Ele não alterou, o seu poder continua, a sua glória continua, a sua grandeza continua. Sabe o que é triste? É saber que pessoas que cantam que Ele é poderoso, pessoas que cantam que Ele é invencível, pessoas que declaram que, aleluia, poderoso esse nome é, na hora que vê o poder duvida, na hora que vê o poder, aleluia, fica incrédulo. Mas Ele continua sendo todo poderoso, Ele continua sendo soberano, Ele não mudou. E eu já vi muito milagre depois desse que eu experimentei. Pessoas com cirurgia marcada para fazer cirurgia cardíaca,
chegar no Encore em São Paulo, fazer os exames para operar, não tem mais nada, Ele continua curando. Pessoa com metástase, Ele continua curando. Pessoas com depressão profunda, Ele continua curando. Ele continua operando milagre, aleluia. E qual que é a palavra nessa noite? Olha firmemente para Jesus, meu irmão. Olha para a cruz, aleluia. A cruz, ela gera em nós a convicção de que eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Nesse mesmo dia de hoje, o ano passado, eu estava internada de novo numa UTI. Por que, Fernanda? Uma úlcera hemorrágica. Tá aqui, ó. Se tivesse como colocar no telão. Uma úlcera no jejum. Preguei, fui embora para minha casa. Cheguei em casa, tomei banho, orei, fui dormir. Uma náusea, vou no banheiro, começo a vomitar sangue vivo. Não sentia nada, uma queimação, dor, nada. No dia 31 de outubro foi o que aconteceu. Falei, vamos pro hospital. Cheguei no hospital. O médico foi lá do plantão, me colocou uns negocinhos aqui, me deixou em observação. Eu não estava mais vomitando sangue. E eu não estava sentindo dor, sentindo nada. Isso era meia-noite, que ele me deixou até 3h30 da manhã. O que aconteceu? Saturação começou a cair, pressão começou a cair, a boca ficou cianótica, desmaiei. Eu estava entrando em choque hemorrágico. Eu estava perdendo sangue para o intestino. 5 dias de UTI, 2 cirurgias abdominais. Foi em cima de uma artéria. O médico falou que mais um pouquinho eu não permaneceria viva. Foram 17 bolsas de sangue, 24 doador. Irmãs, pergunta para mim, aleluia, se em algum momento eu tive medo de morrer. Eu falo com convicção, não sou melhor do que você, mas a minha fé está firmada, aleluia, naquele que tem o controle de tudo. Falei, Senhor, se chegou a minha hora, eis-me aqui, mas se não, opera mais um milagre para o teu nome ser exaltado, opera mais um milagre para o seu nome ser glorificado, aleluia. Irmãos, tudo registrado. Sabe por que registro? Porque ainda tem gente que não tem fé e que não acredita no poder sobrenatural de Deus. A palavra nessa noite para o teu coração é: para de ser incrédulo. Para de ser incrédula. Fernanda, eu não posso, não consigo. Peraí, cadê Jesus na tua vida? Cadê aquele Jesus que você crê que tem o poder no céu e na terra? Cadê a palavra que você crê, aleluia, que Ele é fiel em todo o tempo? Nessa mesma data eu ainda estava internado. Eu fiquei 12 dias, 60 dias só me alimentando por pasta. Na endoscopia você vai ver uma úlcera de 8 centímetros. O doutor falou assim: você não sentia nada? Eu falei, não, nunca. Eu falei, não, doutor, normal, não sentia nada. Do nada eu comecei a vomitar sangue. Irmãos, eu tinha acabado de chegar de uma cidade chamada Cametá. Avião de Araçatuba, Campinas, Campinas, Belém. Belém, 4 horas de carro, depois mais 6 horas de balsa. Uma cidade ribeirinha. Não tinha nada lá. Se acontecesse ali, não tinha nenhuma perspectiva de oportunidade de salvar. Nenhuma. Eu cheguei num dia, preguei no outro, no dia aconteceu a noite. Sabe o que o Senhor falou para mim? Mais uma vez te dei livramento, aleluia. Mais uma vez eu guardei a tua vida. E sabe o que as pessoas falavam para mim? Agora vê se você não viaja mais para longe. Agora você tem que ficar um pouco quieta. Agora você tem que tomar cuidado. Eu falei, não, agora eu continuo pregando que Ele vive, aleluia. Agora eu continuo pregando que Ele cuida. Agora eu continuo pregando o poder sobrenatural dEle. Mas você não tem medo, não. Quem guia o meu passo é Ele. Quem guarda a minha vida é Ele. Quem é dono dos meus dias é Ele. Está tudo no controle dEle, aleluia. Enquanto você querer ficar com o controle, a tua vida vai ficar paralisada. Mas a hora que você entregar e olhar para Ele firmemente, firmemente, o barco está balançando, continua olhando para Ele. A porta fechou,
fechou, continua olhando para Ele. O problema chegou, continua olhando para Ele, aleluia. E você vai ver você transicionar, você passar o processo e você testemunhar. Ele é fiel, Ele operou milagre, Ele curou, Ele libertou, Ele fez o que além da medicina podia ser feito. 2 neurologistas, tem uns vídeos, meu marido gravou ao vivo, eles fazendo uns testes nas minhas pernas, um choque, uns negócios de furar. E aí o meu marido estava gravando, ele falou assim: o que você está gravando? Você vai até ver ele meio bravo lá. Ele falou assim: não, porque eu quero registrar aqui o que o senhor está fazendo, eu quero ver como é que está acontecendo. Não precisa gravar não. Ele falou: não, eu vou gravar, eu tenho direito de gravar, não estou gravando o rosto do senhor. Aí ele continuou gravando, né, a altura aqui, os médicos agachados, fazendo os testes em mim. E quando ele saiu da sala, ele chamou meu marido, ele falou assim: ó, isso daí pode ser emocional. Só que eu não tinha esse exame ainda do potencial evocado, eu não tinha eletroneuromiografia ainda. E ele jurava que era emocional. E sabe o que eles falaram? Vou mandar ele embora para casa. Sem diagnóstico, porque não tem o que fazer. Isso aí é psicossomática. Isso aí não é problema não, isso aí é psicossomática. Ela ficou com medo, a raquianestesia foi muito dolorosa. 8 tentativas, gente. 8 tentativas de hack. Vocês têm noção do que é isso? Por mais que a gente não sente, é uma loucura isso. 8 vezes, até lesionar minha medula. E ele falou que era psicossomática. Quando veio o laudo, a gente foi de UTI móvel, voltamos. Quando eu voltei para o hospital, que saiu o resultado, eles sumiram, desapareceram. Trocou de médico, entrou uma neuro na jogada. E essa neuro falou assim para mim: você busca os teus direitos, porque eles estavam tentando manipular os seus exames. Uma médica foi usada por Deus para falar que eles estavam tentando ocultar o que tinha acontecido. E sabe por que eu testifico isso? Porque nada fica oculto diante de Deus. Nada fica oculto diante daquele que tudo vê. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem sabe, aleluia, o inimigo está tentando manipular. Quem sabe Satanás está tentando distorcer. Quem sabe o inimigo está tentando, aleluia, desbaratinar. Papai está dizendo: eu estou contemplando tudo, nada vai ficar oculto aos meus olhos, aleluia. Eu vou trazer à luz a revelação, eu vou trazer à luz, aleluia, a situação, e o meu nome vai ser glorificado. Deixa eu dizer um negócio para você: para de orar para o governo, para de olhar para a crise, para de olhar para o problema, para de olhar para a situação financeira, para de olhar para a situação e começa a olhar para Ele, aleluia, e coloca os teus olhos nele, e fixa os teus olhos nele. Tem 3 anos que o Jorge precisou colocar uma prótese no fêmur, uma artrose, 3 cirurgias no ombro, e mês que vem ele vai operar o outro. A artrose, ela consome as articulações dele, plastifica, ele precisa colocar a prótese para continuar com o movimento. 3 anos que o INSS não paga. 3 anos que o INSS, aleluia, cortou o benefício. Nós estamos na justiça, já fizemos perícia federal e nada. Vários advogados, onde eu passo, alguém tenta nos ajudar e não sai. 3 anos. E tem 8 anos que o Senhor me chamou para a obra missionária. Eu tenho profissão. Se eu tivesse hoje na minha clínica, eu ganhava mais de 15 mil por mês. E quando o Senhor me chamou, Ele falou: você vai e você não vai pedir nada. Mas até então o Jorge, bem estabelecido na usina, ganhando muito bem, caldeireiro, mais de 15 anos de usina, uma vida estável, estava tudo sob controle. Ele superava, ele segurava a casa. E há 3 anos o Senhor fechou todas as portas. E na minha mente, agora, vou para a clínica ou continuo obedecendo? Essa palavra mais uma vez ardeu no meu coração. Olha firmemente para mim. Não olha para trás não, continua andando, continua caminhando, continua avançando, continua obedecendo.
continua me adorando, continua firme naquilo que eu deleguei para você fazer, aleluia. Permanece, só vai permanecer se tiver com o olho nele, só vai permanecer se manter a tua convicção que é ele que te sustenta, que é ele que provê. Foi louvado aqui, ele provê, ele cuida, ele sustenta, ele faz o impossível, aleluia. Irmãs, e tem 3 anos que para a glória do nome dele, sem precisar pedir nada, papai está cuidando e a gente está vivendo melhor do que a gente vivia antes. Papai está sustentando e ele está fazendo por nós muito além do que nós merecemos. E sabe o que isso significa? A fé sustenta você no meio do deserto, a fé sustenta você no meio da sequidão, a fé sustenta você. Se não brota da terra, ele manda do céu, aleluia. Mas se você se manter na fé, ele vai sustentar, ele vai cuidar, ele vai prover, ele vai honrar, aleluia. Eu quero pregar para alguém que tem empresa aqui. Tem pessoas que são empresários e estão preocupados, o caos financeiro, o governo. Papai está dizendo: continua olhando firmemente para mim, continua olhando firmemente para mim, aleluia. Eu vou prosperar até o final do ano. Você vai ver o que eu vou fazer, eu vou multiplicar, você vai contemplar o que eu vou fazer. Se você tem projetos e sonhos e o teu medo não deixa você tirar do papel, o Senhor me traz aqui nessa noite para te dar uma palavra de coragem. Dá o primeiro passo pela fé. Bate a primeira estaca. Pode bater a primeira estaca pela fé. Usa a tua fé aqui nessa noite. Sai daqui determinado a dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu não vou ficar olhando mais para a situação, não. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para aquele que tem o poder, eu vou olhar para aquele que abre porta onde não tem porta, eu vou olhar para aquele que derrubou a muralha de Jericó, eu vou olhar para aquele que abriu o mar para o povo passar, eu vou orar para aquele que curou a paralítica, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar. Eu vou olhar para aquele, aleluia, que quando o povo achou que ia ser morto no deserto, eles passaram em terra seca e os adversários foram destruídos. É para ele que eu vou olhar. Nós não podemos ser uma igreja fragilizada na fé. Nós não podemos ser uma igreja cativa pelo medo, conduzida pelas circunstâncias. Nós não podemos ser uma igreja que se paralisa. Nós não podemos. Nós precisamos ser a igreja que tem a convicção de que Cristo é suficiente, de que pela fé outros homens e outras mulheres venceram o impossível, alcançaram o sobrenatural, e que essa mesma fé, aleluia, nós temos a oportunidade de ter e de carregar. Fernanda, eu nunca tive uma experiência com o Senhor Jesus. Saia daqui dizendo: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter uma experiência, Pai, sobrenatural contigo, porque eu quero que o Senhor, aleluia, acrescente a minha fé. Ele é o autor dela, Ele é o consumador dela, aleluia. É pela fé que a igreja continua firme, crendo que Ele vai voltar. É pela fé que nós cremos, aleluia, no arrebatamento da igreja. É pela fé que nós temos a convicção que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o pecado que estava sobre nós, aleluia, foi colocado sobre Ele, o castigo que nos trouxe a paz, aleluia. É pela fé que eu e você vem no culto da glória. É pela fé que nós professamos que Ele é, aleluia. E porque você também não usa a sua fé para materializar sobre a tua vida aquilo que o Senhor já ministrou no teu coração? Porque senão não tem sentido vir para o culto, senão não tem sentido falar que você crê nele. É na hora que a adversidade chega, é na hora que tudo está contrário, que eu e você, olhando firmemente para Jesus, temos a oportunidade de professar a nossa fé. Aonde eu passo, o Senhor me manda, me incomoda para testificar. Aonde eu vou, Jesus fala para mim assim: filha, fala da minha grandeza, fala da minha
fala que eu continuo, aleluia, operando milagre, aleluia. Quantos milagres Jesus não está fazendo aqui hoje? Às vezes você pode não ver, não contemplar, mas cada pessoa sabe aonde Jesus está trabalhando, a cura que está recebendo, a palavra está entrando, aleluia. Tem milagres que são a olho nu, e tem milagres que Ele está operando no teu interior, aleluia. E se você crê, recebe cura espiritual, recebe cura física, recebe cura para a tua incredulidade. Seja poderosamente impactado por uma fé que vai ficar sem explicação. Alguém vai olhar e vai dizer: ela está doida. Não, é a fé. Ele está doido. Não, é a fé. É a fé que nos move, é a fé que nos movimenta, é a fé que nos leva. Fui curada, juntei a documentação, iniciei um processo, está correndo, já fez 5 anos. E o pastor Sérgio de Castro, que falou para mim que no dia 13 de novembro eu estaria entrando pela porta da igreja dele andando. Eu entrei pela porta andando. Fiel é aquele que fez a promessa. Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Aleluia, Ele é fiel. Eu não sei qual foi a palavra que você recebeu, e quem sabe a situação está querendo fazer você duvidar. Papai está dizendo: filha, aleluia, acrescenta a tua fé aqui hoje. Recebe fé da parte dele, porque Ele é o autor da fé. É Ele que ministra a fé sobre a nossa vida. Então acrescenta a fé hoje. Recebe fé hoje, aleluia. Recebe convicção do poder desse Deus, aleluia. Recebe a fé, aleluia, que vai contra tudo aquilo que diz não. Mas a fé está ali convicta. Vai acontecer, vai acontecer. Ele é poderoso para fazer. Eu não vou duvidar, eu vou continuar olhando firmemente para Ele. Eu quero ter a ousadia de liberar uma palavra sobre a vida do pastor, porque enquanto o Senhor louvava aqui, em um momento que o Senhor fechou os seus olhos e começou a sentir a presença do Espírito Santo, quando o Senhor estava com uma mão no microfone e a outra mão erguida, eu via uma brasa de fogo. E o Senhor ministrava no meu coração: diz assim para o meu filho, que por esses dias ele passou alguns processos, algumas situações no interior, na alma, coisas, aleluia, que passou desapercebida aos olhos de muitos, mas não passou aos meus olhos. E o Senhor ministra no meu coração, diz para ele que... Se coloque de pé, o Senhor e a pastora, por favor. Aleluia, o Senhor ministrava no meu coração assim, aleluia, diz para o meu filho que esse processo, aleluia, foi para entregar algo diferente sobre a vida dele. Essa brasa o Senhor ministrava no meu coração, diz para ele, aleluia, que enfermos serão curados automaticamente, através do toque da tua oração. A igreja metodista Avivamento será marcada e conhecida por milagres, aleluia, além do que tu pode imaginar. Ei, filho meu, nessa noite eu derramo sobre a tua vida uma unção de cura, uma unção de ousadia, uma unção de maravilha, e tu vai começar a contemplar diagnóstico dado, cura operada, aleluia. Contemplo eu o teu coração e ouvi o que me pediste. Não pediste ouro, não pediste prata, mas falaste assim para mim: Senhor, me dá poder do céu, Senhor, me dá a ousadia do céu, Senhor, me dá a unção do céu, aleluia. E entrego hoje sobre a tua vida, entrego hoje sobre o teu ministério, e marco um novo tempo na tua chamada, diz o Senhor, aleluia. Se você crer, amante, adore o nome dele. E diz ainda mais o Senhor, aleluia, eu via um óleo sendo derramado, e o Senhor diz assim que é uma nova unção, aleluia.
eu via um degrau a mais, sabe, ministerialmente falando. O Senhor falou para mim assim: filha, Ele não almeja isso. Não é posição que Ele me pede, não é honra diante dos homens que Ele busca. E às vezes é incompreendido por muita gente, porque ainda permanece e obedece. Aleluia, mas o que eles não entendem é que tu está olhando firmemente para mim. E é por isso que está de pé ainda. E o Senhor diz assim: vou levantar eu, um grande homem de Deus, para derramar sobre a tua cabeça um novo óleo, porque tem uma nova unção e tem um novo degrau sobre o teu ministério. Te prepara, filho, porque não demora muito tempo para que eu, aleluia, te coloque numa posição além daquilo que você já ocupa. E Deus manda dizer assim: não tem como esconder uma candeia acesa, não tem como esconder uma cidade, aleluia, iluminada. Não tem como abafar e apagar aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. E para tu saber que é o Senhor que fala contigo, eu firmo uma estaca, aleluia, e eu tiro do papel o projeto que eu já coloquei no teu coração. Existe uma grande reviravolta da parte de Deus, irmãos. Se prepara para o que o Senhor vai fazer até o final do ano e para o que Ele vai começar a fazer em 2026. O Senhor ministra no meu coração. É um grande mover espiritual, mas também é um grande mover de crescimento, porque nessa noite eu confirmo aquilo que colocaste diante de mim, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Você acredita? Você crê no poder soberano dele? Aleluia. Então eu quero te convidar a olhar firmemente para ele, aleluia, e ter a convicção: é ele que te sustenta, é ele que te mantém de pé, é ele, aleluia, que vai fazer acontecer na tua vida. Oh, glória. Não adianta vocês quererem buscar explicação, porque Deus vai começar a fazer nessa igreja. Não adianta começar a querer falar o que está acontecendo. Vocês vão contemplar, porque vocês são testemunha do que o Senhor está falando aqui nessa noite. Vocês vão contemplar, aleluia, irmãos, aleluia. O que Jesus vai começar a fazer é sobrenatural, aleluia. Se coloque de pé por bondade. Aleluia, Jesus. Irmãos, o pastor me deu liberdade, e eu vou fazer exatamente o que o Senhor está ministrando no meu coração. Eu quero orar por pessoas enfermas aqui nessa noite. A mesma unção de cura que eu recebi naquele dia, que me coloca de pé todos os dias, irmãs. A mesma unção de cura que naquele dia aquele menino foi usado pelo Senhor para ministrar o que o homem não pode, o Senhor pode. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Se você nessa noite deseja receber uma oração, eu quero vir orar por você, aleluia. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque eu quero estar orando juntamente com a igreja em favor do seu milagre. Fernanda, mas o diagnóstico, a última palavra é dele, irmão. Deus falou nesse culto demais, os louvores também. Eu estava ali vibrando, porque a minha mensagem, ela foi preparada. E o Espírito Santo de Deus, ele veio aqui confirmar.
o Senhor ministra, olha firmemente para mim. Tira o olhar do embaraço, tira o olhar da incerteza, tira o olhar do medo. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é a cura que você precisa, mas eu sei que o Jesus que eu prego, o Jesus que nós servimos, Ele está aqui. E Ele está aqui, aleluia, para ministrar milagre. E Ele está aqui para ministrar cura. E Ele está aqui para entrar dentro da tua necessidade, irmã. Não importa qual seja, não importa qual seja. Eu quero que você nesse momento ative a tua fé. Eu quero que nesse momento você clame e diga: Jesus, eu creio no meu milagre, eu creio na sua intervenção, eu creio no seu sobrenatural, eu creio que seremos surpreendidos por milagre, por cura. Eu creio, Jesus. Quem sabe é um milagre financeiro, quem sabe é um milagre na tua saúde, quem sabe é um milagre na tua família. Não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu quero te convidar a você começar a clamar, aleluia. Eu quero te convidar a você começar a adorar o nome dEle e a dizer: Jesus, eu creio, eu tomo posse. Se apropria do teu milagre aqui nessa noite, aleluia. Pela fé, abre a tua mão e começa a clamar: Jesus, eu tomo posse do milagre que o Senhor está liberando nessa noite. Eu tomo posse do milagre, aleluia. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a entoar uma oração de entrega. Começa a clamar o nome do Senhor aí. Começa a declarar: Jesus, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Ore comigo: Jesus, entra lá onde eu não posso entrar. Jesus, toca onde eu não posso tocar, aleluia. Jesus, visita quem eu não consigo alcançar. Ah, Jesus, toca o coração de pedra por um coração de carne, Jesus. Jesus, ativa dons espirituais aqui nessa noite, aleluia. Jesus, vai tocando nas células, vai tocando nos órgãos, vai tocando, Senhor, em cada parte do corpo desse homem, dessa mulher, aleluia. Ah, Jesus, restitui. Vai sendo tocada pelo poder que há no nome de Jesus. Vai sendo tocada pelo poder que há no nome de Jesus. Vai sendo tocada pelo poder que há no nome de Jesus. Vai sendo tocada por sangue que foi derramado na cruz. O sangue que curou, o sangue que libertou, o sangue que quebra cadeias, o sangue que abre portas, aleluia. Toca, Jesus, toca, Jesus.
cremos, Jesus, no teu impossível. É por isso que estamos aqui convictos de uma cura sobrenatural, de um milagre sobrenatural, de um agir sobrenatural, de uma cura sobrenatural, de um poder sobrenatural, de uma intervenção do céu sobrenatural. Acrescenta fé, Jesus. Acrescenta fé, Jesus. Acrescenta fé, Jesus. Acrescenta fé, Jesus.